Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, eu juro que eu não quero que vocês pensem que eu sou a criatura amarga que odeia tudo quanto é livro que começa a ler. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas realmente eu ando com uma mãozinha meio podre pra escolher livro. E a gente vai entender sobre isso quando eu contar pra vocês sobre o livro de hoje, que é A Garota do Lago, do Don Leah. Charlie Don Leah é o nome do cara, na verdade. Eu não sei porque eu achava que era uma mulher quando eu peguei esse livro pra ler. Eu já tenho um livro desse senhor, que é o Não Confio em Ninguém, que se não me engano acho que é o segundo ou terceiro livro dele. Mas A Garota do Lago é o primeiro romance dele e é o romance mais famoso. Então eu acabei pegando A Garota do Lago pra ler antes. E o Não Confio em Ninguém, que quem me deu por sinal foi o meu sogro de Natal, eu tô guardando para ler mais tarde. Eu não encontrei muitas coisas sobre o Charlie, além do fato que ele é médico oftalmo, que ele tem 4 filhos e tem 4 livros editados no Brasil, que seriam deles A Garota do Lago, O Não Confia em Ninguém, Deixada para Trás e Uma Mulher na Escuridão, e que ele gosta de ficar, sei lá, acampando no Canadá. Eu não sei porque isso é uma informação relevante, mas aparentemente todas as matérias que eu li sobre esse senhor citavam isso, que ele gosta de ir acampar nas pradarias do Canadá, mesmo ele sendo americano. E então eu fiquei assim, ok, né, vamos citar isso no podcast. Ele chegou aqui no Brasil, ele tá sendo vendido, na verdade, no Brasil, com o título de O Mestre do Suspense. Gente, não é o mestre do suspense, tá? Eu sinto muitíssimo se você gosta muito dele e tal, mas e na minha opinião, a escrita dele é uma escrita ok, não é uma escrita ruim, mas também não é aquela coisa maravilhosa. Ele não tem uma característica muito fechada, pelo menos nesse livro que eu li, né? Tipo, que seria uma marca muito, muito contundente da narrativa dele, eu não consegui encontrar. Ele não é, tipo, elegante como Agatha Christie, ele não é gótico como Arthur Conan Doyle, e ele também não é, sei lá, ele também não é visceral como Stieg Larsson. Então, assim, ele lembra um pouco a Gillian Flynn, sabe? Gillian Flynn de Garota Genial e Objetos Cortantes. Mas não vou falar que ele tem um estilo muito, muito incrível, assim, não. Eu lembro que eu anotei aqui, não tem uma grande prosa e nem uma prosa ruim, tá? E o que eu fiquei mais incomodada mesmo é não encontrar, assim, uma página de Wikipedia sobre ele. O cara já tem 4 livros publicados no Brasil. Não encontrei um site dele. Não, sabe, sei lá, parece... as fotos que eu encontrei dele são sempre as mesmas, as informações são sempre as mesmas. Eu começo a achar que esse cara é um ghostwriting, sabe? Começo a achar que é um ghostwriting. E começo a achar que esse seria o grande plot twist bacana, assim, da história dele, sabe? Tipo André Kilmore. Já ouviram falar em André Kilmore? André Kilmore é um pseudônimo de dois autores brasileiros que escrevem livros de suspense, terror e crimes. E eles escreveram Bom Dia Verônica, que virou uma série da Netflix. Mas enfim, não é sobre André Kilmore que vamos falar, é sobre Charlie Don Lee. O livro que eu li, como eu falei, é o primeiro livro dele, que é O Garota do Lago. E ele conta a história de um assassinato que houve numa cidade, que é uma cidade conhecida pelo um lago. Na verdade, uma região de lagos, onde tem casas palafitas de pessoas com muita grana. Para quem não sabe o que é uma palafita é uma casa que aqui no Brasil é sinônimo de pobreza, né? Porque a população ribeirinha do norte e nordeste mora em cima ou dentro do rio, né? E elas colocam uma casa que é suspensa por sobre as águas, através de estacas e de uma estrutura de madeira, geralmente, uma estrutura um pouco pobre, assim, um pouco tosca, e as pessoas moram lá. Neste local, essas palafitas são palafitas, assim, de Pinterest, sabe? Essas palafitas que você vê casa no lago, maravilhosa mansão no lago, é isso. Então, é mais um livro de gente rica com problema. Houve um crime nessa cidade, nessa pequenina cidade, onde uma moça de 20 e tantos anos, estudante de advocacia, filha de um grande advogado podre de rico, é estuprada e assassinada em sua casa. Ela estava na casa estudando para os exames finais e ela é
estuprada e morta e assassinada. Existe uma jornalista que então é mandada por uma revista cobrir esta matéria e tentar desvendar esse mistério. Então, assim, é um livro que é um enredo muito básico, muito básico. Existe um crime, existe um detetive / jornalista. É isso. Não tem grandes reviravoltas. Aliás, na parte com spoilers, porque esse episódio, infelizmente, vai precisar de uns spoilers. Na parte com spoilers, eu vou mostrar pra vocês que literalmente não tem reviravolta nesse livro. O caminho que esse livro traça é um caminho muito claro, e se você é uma pessoa que teve costume de ler Agatha Christie, de ler outros tipos de livros de crimes, livros de mistério, de assassino, quem matou, quem não matou, vocês vão ver que é muito tranquilo você perceber todos os plot twists dessa história. O grande charme desse livro, pelo menos que eu sinto que o autor tentou fazer, foi dividir a narrativa em 2 linhas temporais distintas. A primeira, você tem a jornalista que está pesquisando a história de quem matou a menina, a estudante, e você tem a narrativa da estudante antes de morrer, tempos antes de morrer, no que o autor recorta na história como seria os motivos pelo qual levaram ela a ser assassinada. Então você não vai ter vislumbre, por exemplo, da infância dessa menina. Você vai ter essa menina começa a história já na faculdade, com seus amigos de faculdade, até que as situações ocorrem em que, né, vão culminar então com o assassinato dela, e obviamente os motivos para o assassinato dela estão contidos neste período de tempo que o autor conta. Por que o autor tenta fazer isso? Porque ele tenta conectar essas 2 personagens, a jornalista e a estudante. Ele traça um paralelo entre elas baseado em uma situação que ocorreu no passado da jornalista e uma situação que ocorreu na vida da estudante. Eu fiquei um pouquinho incomodada por essa tentativa, porque essa tentativa pra mim não tem era nem beira, tá? É que nem você fala assim, eu vou escrever um livro que conta a história da Lívia em paralelo à história do João. E o que eles têm em comum? Eles nasceram em Belém do Pará. Não, Charlie, não é assim que se faz. Até porque não existe em nenhum momento um aprofundamento do personagem da jornalista, tá? Sim, ela tem um fantasma na vida dela. Sim, ela passou por uma situação, ela está em período de cura de um acontecido na vida dela, mas ela não pode, gente, mulher nenhuma pode ser definida por um acontecido trágico em sua vida. Não é dito nada sobre a família dessa moça, sobre o que fez ela virar jornalista, sobre nada. Tudo que é dito ela é uma grande jornalista, ela é a melhor jornalista da revista, do jornal onde ela tá. Ela passou por essa situação horrível, e aí o editor dela mandou ela ir pesquisar a história dessa menina para dar uma espairecida, para ver se retorna ao que ela era antes. Isso é nivelar por baixo. Para mim, isso é nivelar por baixo. E a situação que ocorreu é uma situação que é muito desagradável, mas que, infelizmente, existe a tendência de colocarem acontecidos trágicos na vida de mulheres, de personagens femininas, para defini-las. Como se uma mulher, como se qualquer personagem, feminino ou masculino, fosse definido apenas pelos seus traumas. Não é isso que define um personagem. Não é isso que deveria definir um personagem. Isso é escrever um personagem raso, que é o que acontece nesse livro. E sem falar que também evoca aquele clichê do investigador perturbado, né? Você sempre tem, hoje em dia é muito comum, até no livro do King mesmo a gente tem aquele investigador que ele é muito bom, mas ele é uma pessoa problemática porque ele teve uma situação na vida dele, ou ele, sei lá, bateu o carro, perdeu a esposa, ou o filho foi assassinado, ou sei lá o quê, e às vezes ele bebe muito. E isso acaba sendo um clichê, isso acaba aparecendo em vários livros que a gente tem hoje em dia de crime e mistério, mas se não for bem desenvolvido, é só mais uma situaçãozinha ali que tá pra montar um personagem que é mal desenvolvido. Isso, na verdade, na minha concepção, isso é opinião pessoal, tá? Esse tipo de personagem do investigador ou da jornalista que tem problemas psicológicos, emocionais, ele vai numa contínua de ou definir o livro de mistério pelo seu mistério,
Que é como, por exemplo, eu citei acho que é a terceira vez que eu vou falar de Agatha Christie aqui hoje. A Agatha Christie, ela não desenvolve Poirot, ela não desenvolve Miss Marple. A Agatha Christie é sobre o mistério, é sobre a situação e sobre o quebra-cabeça que está ali na frente do leitor. É sobre isso. Então não tem por que desenvolver grandes personagens. Você tem sim um aprofundamento desses personagens conforme a série de livros é escrita. Mas se você pegar um único livro do Poirot, você não vai ter a história da vida dele, você não vai conhecer realmente os nuances da personalidade dele, que foram desenvolvidas com o tempo. Já quando você tem um livro focado em personagem, você pode até escrever um livro de mistério com um mistério bem meh, como é, na minha opinião, o caso desse aqui. Mas tudo bem, porque o lance não é quem matou ou quem deixou de matar. O lance são os personagens daquela história. Como eles reagem àquelas situações, como eles agem a respeito do que aconteceu. E como o que aconteceu atingiu a vida desses personagens, evocando as situações do seu passado e de toda a sua vida. É isso. Esse livro, infelizmente, não é nenhum nem outro, porque eu achei a história bem meh, né? O plot twist não existiu pra mim. E sim, houve uma tentativa de plot twist. E os personagens são rasos. Não vou falar que eles são mal escritos, porque, mais uma vez, a prosa desse cara não é uma prosa ruim. Não é uma grande prosa, mas não é ruim. Mas também os personagens não são mega bem desenvolvidos. Mas também não quero só destruir o livro, né? O livro foi uma leitura rápida, mas foi uma leitura também agradável, porque não é um livro pesado, não é um livro denso, embora ocorra situações ruins nele, mas é um livro tranquilo de se ler. É um livro rapidinho, acho que umas 10 horas de leitura você mata. E é bacana porque as situações que ocorrem não são situações absurdas, tá? São situações, sim, que são situações tangíveis, então a compra da situação é mais fácil. Como eu mais uma vez falei, não é uma prosa ruim, então você consegue suspender a descrença, que é algo muito necessário para um livro de suspense, um livro de terror, um livro de crime, você precisa suspender a descrença. E como as situações descritas são plausíveis, são tangíveis, você consegue suspender a descrença de boa lendo esse livro. Mas não é aquele mistério que vai te acompanhar para o resto da sua vida, assim, não é um Caio Pano, sabe? Procure esse livro, Caio Pano, ele é muito bom. E acaba também não sendo... O engraçado é que nas minhas anotações eu coloquei aqui, não é absurdo como Dan Brown. Alguém é fã de Dan Brown aí? Gente, eu odeio Dan Brown. Odeio Dan Brown. Mas enfim, não é sobre ele que a gente vai falar. Eu vou precisar agora entrar na parte onde eu falo sobre spoilers do livro. E sim, eu vou falar sobre o final desse livro. Então, se você não quer ouvir, muito obrigada pela sua escuta, pelo seu tempo. Meu nome é Lívia Leão, esse foi o Li no Livro. Compartilha esse episódio com seus amigos. A gente precisa muito de engajamento nesse podcast, que é um podcast que eu gosto muito de fazer, mas infelizmente a gente não está tendo o engajamento que a gente gostaria nele. Então, lembre-se, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, que é gratuito. Compartilha com seus amigos, tem episódio novo toda segunda e toda quinta-feira, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente vai falar sobre os spoilers desse livro. Uma das coisas que eu estava comentando com vocês que ocorreu na vida dessa jornalista é que ela foi violentada. Ela começa, na verdade, o começo do livro é ela correndo e escolhendo tomar um caminho na floresta que ela tá correndo, porque, sei lá, correr em florestas parece que é alguma coisa que acontece nos Estados Unidos. Já vi vários filmes e livros que a menina corre na floresta e termina sendo assassinada por um vampiro, por um lobisomem ou só estuprada por um tarado nojento. E é exatamente o que acontece com ela. Ela corre e aí acaba a cena dela simplesmente se embrenhando no mato. Depois a gente vai descobrir que naquele dia ela foi estuprada. Ela foi atacada brutalmente e foi estuprada. Uma coisa que eu gostei desse autor, não sei se até porque ele tem filhos, ele não glamoriza e nem usa como fetiche o estupro. Ele não descreve cena de estupro. A Becca, que é a moça que é assassinada, você não descobre, você tem uma frase só que leva a gente a crer que ela foi estuprada e só depois é confirmado pelo legista. Mas ele também não descreve isso. Isso é muito importante na minha opinião, tá? Porque, infelizmente, quando você tem cenas de estupro ou de violência sexual, gráfica, assim, é muito fácil, no mundo da literatura, isso descambar pro fetiche. É muito fácil. É muito fácil.
Existe um livro chamado Outlander, que é uma série, na verdade, de livros, onde existem estupro. Gente, existe estupro à torta e à direito, de homens, de mulheres, de crianças. E a autora, a Diane Gabaldon, o nome dela, se não me engano, ela já foi até confrontada sobre isso, sobre usar o estupro como uma ferramenta narrativa fetichista. E, gente, não, né? Pelo amor de Deus, em nenhum momento isso devia ser um fetiche. Até porque, gente, estupro não é sobre sexo. Estupro é sobre domínio e sobre humilhação. Não é sobre sexo, não é sobre atração sexual, não é sobre atração de um homem para com uma mulher ou de um homem para contra o homem. Não é isso. Então não fantasiem com esse tipo de coisa. Infelizmente, como eu falei, dependendo de como esse assunto é tratado e esse ato é descrito em literatura, isso torna-se sim um fetiche. Graças a Deus, esse senhor merece muitas estrelas em todos os aplicativos de literatura só por ter percebido que isso não é uma ferramenta. E ele não descreve os atos, né? Esses atos vão ter uma consequência, um deles é a morte da Becca e o outro a jornalista, que, gente, eu não lembro o nome dela, eu sinto muitíssimo. Isso é porque eu terminei de ler esse livro ontem. A jornalista, ela tá no momento da vida dela que ela acabou, faz meses que isso aconteceu, 1 ou 2 meses. E então é muito, muito recente na vida dela, mas ela consegue seguir a vida, fazer a investigação. Ela tem um baque quando ela descobre que a moça também foi estuprada, mas ela consegue sair dessa, tanto que termina o livro ela correndo pela mesma mata, só que dessa vez ela chegando do outro lado do bosque, onde tá super ensolarado. É uma cena muito bonita, aliás. Enquanto ela tá correndo pelo trecho do bosque onde ela foi atacada, tá chovendo, tá nublado. Quando ela chega do outro lado do bosque, abre o sol e é um dia maravilhoso. Isso também é uma ferramenta narrativa, que é uma ferramenta narrativa que eu acho que é muito legal quando o autor usa. A Charlotte Brontë usava muito isso nos livros dela, que é o clima do cenário, né? O clima de onde está se passando aquela cena, ser diretamente conectado com o estado de espírito do personagem, né? Isso eu acho um toque elegantíssimo em qualquer narrativa. Sobre o crime em si, sobre o mistério em si, eu achei bem bobo, tá? Primeiro de tudo, quando você conhece a Becca, ela tá lá na sua universidade, ela tem um grupo de amigos, a Becca é uma menina muito bonita, muito simpática, e ela tem um melhor amigo dela, que é o Brad, que eles até dão uma leve flertada, mas no final ela fica mesmo com o Jack, que é o cara que ela é apaixonada e tal, e o Brad e o Jack, eles resolvem roubar um exame da faculdade, um dos exames finais. Porque meio que a Becca falou pra eles que ela ia precisar de ajuda pra passar. Mas ela não pediu pra eles roubarem nada, tá? Quando eles fazem isso, eles são pegos, a vida deles acadêmica vai pro buraco e tal. Mas o Jack meio que caga pra isso, porque ele não queria mesmo ser advogado. Ele acaba indo pra política, ele acaba virando assessor de um cara que vai concorrer à presidência. E o Brad não, o Brad ele queria muito ser advogado, aliás, o Brad, diferente do Jack, ele é de família riquíssima, assim como a Becca, que também é de família riquíssima, e ele fica meio transtornado e tal, e ele tenta se matar. Preste muita atenção quando eu falo ele tenta se matar. Essa cena em específico, que é lá pelo plot twist o segundo ponto de virada do livro, a gente descobre que o Brad, literalmente, minutos antes de tentar se enforcar, manda uma mensagem pra Becca e pro Jack e pra mais uma amiga deles. E eles estão subindo as escadas do prédio do menino quando o menino manda a mensagem e eles entram no apartamento e eles dão de cara com um garoto lá pendurado. Todas as descrições que são feitas após essa cena, em nenhum momento é dito que ele morreu. Não existe descrição. E olha que esse cara é bom descrevendo. Não existe descrição de enterro, de funeral. Nada que a gente tenha certeza que esse menino morreu.
Então é muito claro que esse menino ficou vivo, assim como fica claro com o tempo que esse livro vai se desenrolando, que não existe nenhum outro suspeito para ter feito isso. Nenhum outro. O menino tava lá mega pé da vida porque a Becca tava namorando com o Jack, que era um cara pobretão. O menino foi rejeitado por ela. O menino perdeu tudo lá na faculdade. Então era óbvio que ele era o único suspeito de ter matado a menina, a Becca. É óbvio. E o que eu acho legal é que esse tipo de situação não é muito bem desenvolvido no livro, mas aí eu já acho que é um problema de limitação de prosa do autor. Mas em nenhum momento a Becca é culpada pelo autor pelo que aconteceu. Então, na verdade, é um livro que, como muita história, lembra que eu falei que era tangível? Muita história que existe hoje em dia é um livro que conta um feminicídio. A Becca é assassinada pelo Brad única e exclusivamente por ser mulher e por não querer ter ficado com ele. Ponto. Ele, como qualquer homem abusivo, responsabiliza ela por todas as mazelas que aconteceram na vida dele, que foram mazelas ocasionadas por ele mesmo, por escolhas erradas que ele tomou. Mais uma vez, ela não pediu para ele roubar nada, ela não pediu para ele sair, porque é dito que todo mundo descobre que ele roubou o exame, porque ele sai por aí contando para todo mundo. Ela não pediu que isso ocorresse. Ela em nenhum momento, tirando um flerte ali, prometeu ou falou que estava apaixonada por ele. Isso foi uma loucura da cabeça dele. Enfim, e ela muito menos botou a corda na mãozinha dele ou amarrou alguma corda no pescocinho dele e empurrou ele da cadeira, entendeu? Então é muito claro isso, que o autor em nenhum momento passa pano pra esse cara. O que pra mim já é 5 estrelas. Porque o que a gente tem de autor e autora que cai nesse tipo de armadilha é muito grande. Nós temos uma verbalização de uma das amigas deles falando, porque a Becca ela gostava de ser o centro das atenções. Mas em nenhum momento essa moça, essa personagem é uma personagem muito secundária. Ela em nenhum momento ela é tida como essa fala dela uma verdade absoluta. Ao contrário, essa fala dela é apenas para desencadear a certeza que a gente vai ter de que quem realmente é o assassino e a figura perigosa é o Brett. Então, assim, gostei desse cara. Esse tipo de posicionamento literário, posicionamento em narrativa, vai me fazer ler o próximo livro dele, que é o livro que eu tenho aqui, que o meu sogro me emprestou. Me emprestou, não, me deu de presente. Esses problemas de, os personagens são muito bem desenvolvidos e a história não é... que já que é um livro de suspense, crime, né, e mistério, não é realmente tão surpreendente assim, isso a gente melhora com o tempo. Tá? Cara, ninguém nasceu escrevendo que nem Machado de Assis. Não inventa. Ninguém escreveu. Raríssimas as exceções de livros que demoraram anos para serem produzidos. São grandes clássicos e são grandes obras-primas e é o primeiro livro da pessoa. Mas não inventa. Você não pode comparar o desenvolvimento e o refinamento de um autor iniciante com o desenvolvimento e o refinamento de um autor que está aí no mundo editorial há séculos. Então, vamos passar, eu passo a mão mesmo em cima da cabeça de autor novo, porque é muito comum, são erros que ocorrem que são muito comuns. Enfim, quando eu fui me aproximando do final desse livro, ficou muito claro para mim que era o Brett. Na verdade, assim, eu pensava claramente em 2 situações. Ou esse autor vai jogar fora essa história no lixo e vai tirar um plot twist do nada. Quem matou foi um personagem que nunca apareceu nas 300 páginas e só apareceu, nas últimas 20. Tem autor que faz isso. Tira um plot twist do nada. Um assassino do nada. Que eu acho muito ruim e provavelmente eu não iria ler o segundo livro dele. Ou quem matou foi o Brad e aí não tem muito pra onde ir, porque ele amarrou muito bem a história, ele deu muita pista. Aconteceu que realmente foi o Brad que matou a Becca. A gente não ia poder fazer muita coisa sobre isso. Eu acho que é até melhor desse jeito, porque é um livro que não tem uma história muito, muito incrível, mas tem esses pequenos pontos positivos que vão ajudar a gente a continuar lendo além do cara. Na minha opinião, foi muito mais acertado esse tipo de decisão dele.
Depois que descobrem que é o Brad, tem uma sequência ali, que seria uma sequência de suspense, né? Que a jornalista vai até a casa dele, encontra as coisas da Becca, encontra as fotos que ele tirava dela, escondido, tá? Tipo, estilo paparazzi. E ela encontra um bilhete dele falando assim, ai, porque agora você que veio atrás de mim vai descobrir o inferno que eu vivi e tal. Aí eu já tava esperando assim cair uma caixa do teto, a jornalista ficar presa, precisar cortar a mão pra fugir. Gente, eu assisto muito filme de terror. Eu sempre penso numas saídas gore, assim. Não, é o que acontece, é só um coito interrompido ali, é só um charme nessa sequência final, que pra mim foi um tiro que saiu pela culatra, porque se o autor tivesse feito uma cena mais emocionante, mais emotiva, pegando pro sentimentalismo, onde ela chega e tem uma carta dele falando totalmente arrependido por ter matado a suposta mulher da sua vida, e lá o corpo dele pendurado, porque ele está morto, tá, gente? Ele se mata depois que ele mata a Becca. Você acha que talvez seria muito mais interessante. Não é o que acontece. Mas enfim, gente, eu tenho mais um livro desse cara, provavelmente eu vou ler, porque ele realmente é um autor com muito potencial. Não acho que mereça a alcunha de mestre do suspense, até porque isso não é suspense. Isso aqui é um livro de crime, é um livro policial, como a gente chama. Acho que é menos tóxico do que Gillian Flynn. Gente, acho Gillian Flynn muito tóxico. É muito bom, tá? Eu gosto dos livros dela. Mas eu acho que tem uma toxicidade, assim, nas histórias pesada. Mas, enfim, está aí virando seriado da HBO à torta direito. Eu não sei se isso aqui vai virar alguma coisa, porque eu sei que essa Garota do Lago é muito famosa aqui no Brasil. Não encontrei nada sobre a recepção desse livro nos Estados Unidos. Mas como ele já, sei lá, lançou 4, 5 livros, eu acredito que ele seja um autor que tenha aí uma boa tiragem de leitura. Enfim, gente, esse foi um Li no Livro. Eu não vou mais falar que tem episódio toda segunda e quinta às 17, porque a minha vida tá meio maluca. Eu estou conseguindo lançar os episódios na quinta e na segunda, mas não necessariamente às 17 horas. Então só vou falar assim, ó, segunda e quinta, fiquem ligados no Spotify ou no Google Podcast, nos principais agregadores. Compartilhe esse episódio, por favor, se você gostou. Me manda uma mensagem no Twitter falando se você já leu esse livro, se você curtiu ele. E é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sou Lívia Leão.